Meu nome é Cássio Luiz de Souza Escapim, nasci no dia 11 de dezembro de 1963, no bairro do Ipiranga, nasci no antigo Hospital Leão 13, de frente para o Museu do Ipiranga, as margens plácidas. Eu fui morar numa travessa da Avenida Tiradentes, quando eu era pequeno. Nasci no Ipiranga, mas eu fui morar pequenininho lá, bebê de colo ainda. E minha mãe tinha vontade de fazer escola de arte dramática. Então, ela visitava a EAD quando era na Pinacoteca, porque depois que ela foi para a USP. Então, ela ia visitar a escola de arte dramática quando era na Pinacoteca. E mais tarde, essa escola da Pinacoteca, ela migrou para a USP, e eu fui estudar na USP. Aí eu morava na Zona Norte, fui morar na Vila Gustavo, depois de ter mudado do centro. Eu fui morar na Vila Gustavo, Zona Norte de São Paulo, morei no Rodrigues Alves, Vila Gustavo, e estudei em escola de Estado, sempre fui estudante de escola pública, estudei no município, na prefeitura, depois estudei no Estado, e de lá eu optei em não fazer uma universidade, não fazer um curso superior, e me dediquei à escola de arte dramática, porque eu queria ser ator, que era um curso, infelizmente, nesse sentido, na época, a EAD continua sendo, era só um curso técnico, mas com uma carga horária e com uma grade invejável. Eu estudei em escola de Estado, e eu tinha uma professora maravilhosa chamada Dona Maria Helena, que era uma negra que, para mim, tinha 2 metros de altura. Era uma mulher lindíssima, arrojadíssima, andava com uma saia de patchwork, botas, apliques. Ela se montava inteira, era um arraso de mulher. Dirigia um SP2, e ela era uma mulher muito avançada, assim, no sentido de... ela era muito provocativa com os alunos. Ela dava João Cabral de Melo Neto para a gente na 6ª série. Com 12 anos de idade, dava Morte da Severina para a gente entender, estudar o que era aquilo, do que estava falando. Dava Chico Buarque, e ela achou, nessas coisas da escola, que era a minha vertente, era que eu iria me dar bem. Foi uma mulher de visão. Tinha o lado da minha mãe, que a minha mãe sempre apreciou também, ela trabalhava em rádio, em Ribeirão Preto, na terra original dela. Então, tinha um pouquinho esse respiro, mas a Maria Helena que deu esta coisa. Maria Helena acabou me indicando Antes da Maria Helena, quando eu estava na 4º ano primário, 1974, 1975, já era 5ª série, existia um programa na TV Cultura chamado Aventura do Teatro Paulista. E a Aventura do Teatro Paulista era, se eu não me engano, teve a curadoria do Décio Almeida Prado. E num dos programas, teve um programa inteiro falando da Escola de Arte Dramática, né? Que era o grande celeiro de entendimento do que era a arte de representar no Brasil naquele momento. Enfim, mas teve um dia que teve esse programa inteiro sobre EAD, eu falei, é aí que eu vou estudar. Né? Que foi contando desde a transição, desde a saída da EAD da Rua Maranhão, até a ida da EAD para a Pinacoteca, do sopão do seu Alfredo Mesquita, para a Pinacoteca, da Pinacoteca para a USP. Né? E foi lá que eu acabei embarcando. Antes de entrar na EAD, com os meus 12 anos, eu fui fazer uma coisa que chamava Projeto Cacilda Becker, indicado por esta professora do Estado, Dona Maria Helena, que ela descobriu que era um projeto no TBC, sob direção do Antônio Abujanra, aonde você tinha palestra com as pessoas mais interessantes do momento, desde publicitário, a gente tinha o Calito Maia, até
Marica Gidali, bailarina do Balé Estágio, dona do Balé Estágio, atores. Lá tinha uma pequena companhia do Fagundes, que eles tinham um teatro de repertório, onde tinha, me lembro, 3 espetáculos, que era O Carol, Senhor dos Cachorros e Arte Final. E eu comecei a frequentar, me enlouqueci também. A gente tinha uma outra amiga lá da periferia da Zona Norte, esses moleques loucos. Nós íamos sábado e domingo, ficávamos trancados no porão do TBC, vendo palestra, 2 adolescentes vendo palestra, e descobri a Escola Teatro Célia Helena, que dava aula especificamente para adolescentes. E acabei fazendo a Célia Helena também. Da Célia Helena, eu fui para a EAD. O ponto de vista da Célia, naquele tempo, da Célia Helena, porque a gente tinha aula com a própria Célia, não era da formação profissional. Ela estava pouco se lixando com a formação profissional. A questão da Célia era a formação do cidadão. O teatro como instrumento para a formação do cidadão. Que isso também fez toda a diferença na minha trajetória de vida, né? Do modo que foi entender fazer teatro. Né? Se não tivesse se não tivesse essas mulheres na minha vida, né? Eu não sei que tipo de ator eu seria hoje, ou se eu seria ator ou não, porque elas me deram um rumo de uma outra valoração para o ofício. Veio pela mão feminina, isso. Conheci grandes diretores, grandes homens, mas este entendimento de que primeiro é o ser humano e do ser humano a gente faz o nosso trabalho, vieram dessas mulheres. Né? A EAD sempre foi um corpo estranho dentro da USP, né? A EAD é um curso técnico que é ligado à Escola de Comunicação e Artes, a ECA. Né? Então, a gente sempre foi um corpo estranho lá. A gente tinha muita relação, a gente sempre teve muitas relações com os verdadeiros ecanos. Né? William Pereira é um ecano. Esse eu estou falando dos ecanos da minha época. Ariela Goldman, Bosco Brasil, Eliana Fonseca, essa gente, todos eles eram ecanos, né? Então, mas a gente se transitava. Por exemplo, a Eliana fez Escola de Arte Dramática, fez EAD e fez ECA, se não me engano, concomitantemente. E foi um divisor de águas assim, na minha vida. Apesar da EAD não ser um curso universitário, mas a introdução no mundo, na cidade universitária, no universo universitário, foi fundamental para a mudança de caráter, comportamento, postura, visão de vida, tudo. Tudo. Eu tinha uma amiga, uma vizinha na época, a Cida, não vou lembrar o segundo nome dela, que ela estudava jornalismo na ECA. E eu comecei a visitar a ECA um pouco antes de eu entrar na Escola de Arte Dramática. Eu comecei a transitar lá um pouquinho antes, que eu ia com a Cida, ela era mais velha que eu, ela me levava visitar este mundo. E eu fui me encantando com o mundo universitário, com a cidade universitária, com a ECA, com aquele prédio, com a EAD. A gente não tinha um teatro, a gente tinha um bloco, era o bloco C. A gente ficava lá no fundo. Mas foi um período encantador, assim, de troca de experiências, troca de conhecimentos, mesmo que a gente não estivesse cursando o curso da ECA, nós tínhamos contato com os professores da ECA, né? Que era muito bacana. Então, é isso, foi esta convivência daqueles jovens, naquele momento
tão especial que foi anos 80, por aí foi quando eu entrei na EAD. Eu me formei em 87. Eu não consigo, sou ruim de data. Me formei em 87. A EAD tinha 3 anos e meio, mas eu fiquei 1 ano fora porque eu fui parar na Itália por conta da ECA. Eles trouxeram uma companhia de teatro italiano para dar aula na ECA, para dar um workshop de comédia dell'arte e clown. Acabei fazendo esse workshop, criei uma ótima relação com essa companhia. Eles me convidaram para fazer um trabalho, o trabalho foi feito, saiu super legal, e me levaram embora para a Itália. E fiquei trabalhando com eles lá um tempo. Tranquei a escola de dramática, mas era ponto pacífico para mim voltar e terminar a EAD. E eu voltei para terminar a EAD, mudei de turma, peguei uma turma na frente, aliás, uma turma para trás, que tinha entrado depois da minha, e terminei a escola de arte dramática e caí na vida e nunca mais parei. Eu sou absolutamente grato. Eu lembro do dia que eu vi o meu nome grudado na porta, que eu tinha sido aprovado. E foi onde mudou minha vida. Tem todo frequentar o CRUSP, viver dentro daqueles prédios. A gente era muito bichouto, né? Então, a gente acabava, vou dormir na USP hoje. Ficava indo para casa de alguém que você nem conhecia, não fazia mal, tinha um colchão em algum lugar para você se atirar, né? E absolutamente seguro e confiável e tudo certo. Mas tem um episódio muito curioso. Quando eu fazia a Célia Helena, né, a gente ficou, mas já tinha contato com o pessoal da Escola de Dramática, a gente ficou sabendo que o Zé Celso Martinez Correia ia fazer um workshop no final de semana dentro da EAD. Né? Aí eu falei, oba, vou lá, vou fazer um workshop com o Zé Celso. Tinha 14 anos, acho, 15. Vou fazer, vamos lá. O Gerry, um amigo meu lá do Célia Helena, vamos, Gerry, vamos embora ali fazer. E começou o workshop, Zé Celso Martinez Correia. É hora de tirar a roupa. Aí a gente... Vamos tirar a roupa, né? E o Gerry da escola vindo do Célia Helena, espírita. A Célia era espírita, né? E era tudo pelo afetivo. Então, a gente ficou assustadíssimo, né? com esta coisa. Não dá, não rolava, não ia rolar. A gente não estava preparado psicologicamente para isso. E foi um alerta bom para a gente, isso. O Zé, na época, até brincou, estão fugindo, não sei o que, não estamos. Então, e zarpamos. Teve um período que a sexualidade era muito importante e objetiva, muito libertadora. Né? A gente tinha acabado de estourar a liberdade sexual, assim. Eu lembro que existia um termo chamado amizade colorida, ninguém muito namorava, você tinha amizades coloridas, todo mundo ficava meio com todo mundo, tá, não sei o que lá. Então, era um pouco esta festa, né, que foi, anos depois, se abateu como terror na USP por causa da AIDS. Né? Que era um ambiente universitário muito potente, com muitos jovens, né? E onde a gente era uma geração que estava descobrindo a possibilidade e a felicidade do sexo aberto, do sexo sem barreira. E imediatamente a gente foi ceifado e entramos em terror. Depois da morte de um professor do Galícia, que era ator do Ornitorrinco e era professor da ECA, Luiz Carlos Galícia, bateu um pânico. E aí a gente teve essa retranca que se abateu
fortemente, assim, e principalmente na Escola de Comunicação e Artes e na EAD, né? Porque a gente estava galgando esta liberdade do comportamento, que a ECA era muito diferenciada dos outros núcleos. Na USP sempre foi tudo longe, né? A gente nunca conseguiu. A gente tinha um projeto, na verdade, na época, de o pessoal da arquitetura fazer cenário para a EAD, o pessoal da literatura, mas a gente nunca conseguiu essa união, essa universalização da coisa. Na USP não foi possível, pelo ideário geográfico de como tinha sido construído e idealizado a USP. Funcionou, porque a gente não conseguiu se colar, né? A não ser a ECA e a EAD, que eram grudadinhas uma do lado da outra, né? Bom, esse é um fato que eu te digo que é importante na USP, curioso na EAD. Tudo era uma festa constante. Os corredores foi um período de geração muito festivo. O artista, o ator, ele é sempre antena imediata do que está acontecendo fora. Então, o mundo estava vivendo um período festivo. E os atores, você caminhar nos corredores da EAD e da ECA, era sempre uma festa. Era literalmente uma festa diária. Você ia para ser alguém. E não é ser alguém no sentido ter sucesso. Era muito bom. Eu tive professores maravilhosos na EAD. Eu digo que um dos professores de prática foi um professor de teoria que me elucidou, que me deu um insight do que era representar, que era o Cury, que ele também dava aula na PUC. E ele falou: a arte de representar, a emoção do ator não é emoção, é uma emoção estética. Ele sente emoção de estar representando. É essa emoção que o ator deve sentir, não deve sentir. Isso também me balizou para o resto da vida do meu trabalho. O prazer, a emoção de representar é que move o ator. Não move a emoção do personagem, é uma coisa. Você está vivo no palco, o que te move é a emoção desse trabalho. Essa emoção estética que você elabora e vem como obra de arte. Aliás, ele era o professor de estética da gente. Tinha Yolanda Madei, que era um amor de professora de corpo, Silvia Bittencourt, que mais? Milene Pacheco, que era professora de voz, que vinha de uma escola tradicional de um modo de falar as palavras que seriam muito claras e muito bem pronunciadas, como se você tivesse um ovo na sua boca. A gente teve várias transições. Aí veio uma fase de destruição disso tudo, de revoltas. Tinha uma coisa na escola de dramática, por exemplo, que o teatro realiza, e eu tinha passado ali pela história do TBC um pouquinho, tinha vivido ali, não um TBCzão, mas eu frequentei os corredores do TBC. E tinha, na minha época, um preconceito enorme, por exemplo, com o Paulo Otran, que era considerado um teatro burguês, velho, comercial, formal, que foi destruído pelo teatro de arena, que era o teatro de colocação, que era o teatro... e pela oficina, que era o tipo de ator que a gente deveria ser, né? A gente pegou também a ECA e a EAD plena década de 80. Era a década do performático, do performismo, né? Então, toda a nossa formação e o pensamento da ECA também era tudo performático. Todos tinham que ter uma performance. A ECA era uma performance.
Então, os diretores saíam com cabeça de performance, de grandes concepções de espetáculo, de quebra de paradigma de ação, de como se construi um espetáculo, de efeitos. Então, a gente tinha também esse período, na ECA, que foi de performar. Tudo tinha que ser um happening, inclusive tinha esse nome. Tudo tinha que ser um happening, tudo tinha que ser uma performance, tudo tinha que causar algum impacto, porque senão não valia. A gente fazia um espetáculo, a gente cumpria finais de semestre, né, os blocos. Então a gente tinha que apresentar um espetáculo no final de semestre, né? E foi quando eu fui trabalhar com o Celso Frateschi e a gente começou a trabalhar o Brecht, né? Então a gente fez o Terror e Miséria do Terceiro Reich e para mim foi fundamental também este personagem, que era o operário de um dos espetáculos que contém o Terror e Miséria do Terceiro Reich, chamado A Cruz de Giz. Era uma conversa de enfrentamento de um fascista, de um nazista, na verdade, com um operário, na cozinha de uma casa de um burguês. Então, para mim foi fundamental, assim, como entendimento do que é o ator ser político, do entendimento didático que é possível em qualquer dialético, não didático, dialético, que é possível em qualquer espetáculo, em qualquer personagem. Esta contradição, este olhar ambíguo que você pode ter, o lugar onde o ator pode se colocar, pode se pronunciar, dar o seu testemunho e continuar sendo o personagem, né? Mas o ator opinar, ter opinião sobre aquilo que ele está fazendo, né? Que foi muito, muito importante. E isso culmina, eu acho que faz parte, na verdade, de todo um raciocínio da sociedade naquele momento, que era catalisada ali na USP, principalmente na ECA e na EAD. Este modo de pensar, de como é que a gente está começando a pensar esse mundo, né? Aí a gente trouxe Ulisses Cruz, que trabalhava com todo mundo. Então, todo mundo procurava as novas linguagens, na ECA e na EAD. Todo mundo procurava como fazer, o que... se chamou Ulisses Cruz, que trabalhava com Antunes Filho, tinha acabado de dirigir um espetáculo que foi fundamental para a mudança da estética no teatro paulista e brasileiro, que foi os Velhos Marinheiros. E os Velhos Marinheiros eram uma maravilha de espetáculo. E trouxemos o Ulisses para dirigir na escola o Despertar da Primavera, do VD15. E eu fiz o Moritz, que é um moleque que se suicida, porque ele não consegue lidar com os impulsos sexuais dele. Então, esse também foi um personagem super, para mim, dentro da escola, que mudou a trajetória, que você fala, opa, estou aprendendo. Além daquela companhia italiana que veio, que também isso mudou a minha vida, um cara que morava na Zona Norte, a diversão dele era domingueira no Peteca, que era um clubezinho de futebol que tinha ali de várzea, que tinha uma quadra e de sábado à noite virava uma discoteca, né? Saí dali para ir para a USP, que já foi cruzar a ponte do Rio Tietê, já foi uma loucura, e um ano depois estava indo para a Itália, que era uma outra loucura. Assim. Então, por causa
da USP e da EAD, minha vida pessoal e minha cabeça teve um sprint assim, muito forte em muito pouco tempo, né? Que era muita coisa nova para assimilar. E foi muito produtivo. Pro Cássio da EAD, se na época eu não tivesse que trabalhar fora de garçom para ganhar o sustento, eu ficaria o dia inteiro na escola de arte dramática. Ficaria o dia inteiro, não sairia de lá, não ia só no horário da minha aula. Eu ficaria o dia inteiro. Mas como eu precisava trabalhar, não podia. Eu chegava mais cedo, mas não podia. E eu diria para os alunos da ECA e da EAD, esse momento pode ser decisivo e definitivo para a vida inteira de vocês. As relações que vocês vão fazer na escola de comunicação e artes, na EAD, e como vocês vão ver o mundo, começa aí. Então, prestem atenção. Não só prestem atenção em vocês, como prestem atenção uns nos outros. Como é interessante, como é agregador o convívio, como é bacana escutar o outro, como a gente aprende não só com os professores, como a gente aprende com os colegas, como é o lugar aonde se pode discutir ainda. Depois vão ter outras necessidades que a discussão vai ficar mais dificultada pelas próprias condições da vida. Mas, nesse momento, é o lugar para explodir a cabeça.